Em 1992, 111 homens foram executados no Carandiru. O Estado brasileiro mostrou sua face mais brutal. 33 anos depois, em 2025, alguns sobreviventes foram pegos numa operação de 40 bilhões, mas eram apenas os peixes pequenos. Mas e se eles não fossem os vilões dessa história? E se fossem apenas o reflexo? Enquanto o Brasil celebrava a queda de uma facção criminosa, ninguém fez a pergunta mais importante: por que eles existem? O que criamos? Quem realmente falhou? E se o maior crime não fosse o que eles fizeram, mas o que nós deixamos de fazer? E se 40 bilhões fossem apenas o preço da nossa própria omissão? Dois podcasters decidiram fazer a análise que ninguém quer ouvir. Analisamos como comunidades se organizam quando o Estado abandona. Analisamos instituições. O PCC desenvolveu competências superiores ao próprio Estado brasileiro. 45% de crescimento anual. Sistema de justiça mais eficiente. Programa social que funciona. Uma pergunta que deveria envergonhar governantes incompetentes: como criminosos se tornaram mais eficientes que o Estado? Eles transformaram o Brasil num experimento de dominação sociológico, onde cada falha institucional criou uma oportunidade criminal. O PCC não nasceu da maldade, nasceu da necessidade. Quando o Estado perde legitimidade, outras instituições preenchem o vácuo. E agora enfrentamos a pergunta mais dolorosa de todas: quem criou os monstros? Porque talvez o PCC não seja nosso inimigo número 1. Talvez seja apenas o espelho da própria falência do Estado. Uma análise que vai tirar o seu sono, mas que precisa ser feita. Será que a maioria dos três poderes tem coragem de se olhar no espelho? Se essa análise te incomodou, é porque você ainda tem consciência. Inscreva-se agora e receba as verdades que a mídia mainstream nunca vai te contar. Porque quem não questiona as raízes dos problemas está condenado a repetir os mesmos erros. Sua inscrição é seu voto por mais verdade. Papo de Bunker. Aqui fala-se de tudo. Quase tudo. Facções! O espelho da nossa própria falência. Lembram que no episódio passado a gente falou que ia buscar revelações? Pessoal, eu vou fazer uma pergunta que vai incomodar todo mundo, não é? E se o PCC for, é quase uma utopia, não é? For o maior case de sucesso empresarial brasileiro nos últimos 30 anos? É uma pergunta que é engraçada, mas ao mesmo tempo é trágico-cômica, não é? Você está comparando uma facção criminosa com empresas legítimas? Não, é assim, eu não estou comparando nada. Eu só estou a dizer, olha os resultados dos caras. Não é? Olha só, analisa. Não é? O PCC em 1993 era zero. Bolinha, como dizia o Jorge Jesus. Não é? E hoje chegou aqui a 40 bilhões. Não é? Imagina só quantas empresas brasileiras conseguiram esse crescimento no mesmo período. Eu vou chutar que é quase nenhuma. Né? E mais importante, quantas instituições públicas conseguiram criar um sistema de assistência social tão eficiente quanto o PCC criou para a família dos detentos? Exatamente. Se vocês querem entender porque o Brasil não funciona como devia funcionar, é só olhar a história do PCC. A história do PCC é o melhor laboratório sociológico que a gente podia falar nesta semana. Não é? Porque talvez a verdadeira questão não seja como derrotar o PCC, mas sim como o Brasil criou as condições perfeitas para o PCC existir, prosperar e crescer.
ser. Exatamente. Mais uma vez, eu sou o Armando. Analisamos as comunidades que se organizam quando o Estado abandona essas mesmas comunidades, né? E aqui o meu amigo. E eu sou o Cláudio. E eu estudei algumas situações que a gente já viu que algumas criaram ou destruíram instituições em questão de desenvolvimento. Hoje vamos fazer uma análise que ninguém nunca ouviu, né? E vamos tomar o PCC como, entre aspas, um espelho das nossas deficiências estruturais como uma nação. Ou seja, nunca ouvi em lado nenhum, né? Ao longo dos próximos minutos, vocês vão entender 3 coisas fundamentais. Primeiro, por que o PCC desenvolveu capacidades institucionais superiores ao próprio Estado brasileiro em várias áreas? Exatamente. Em segundo lugar, como a própria história da facção PCC, não é? Como ela acaba por revelar o fracasso completo do nosso projeto de desenvolvimento nacional iniciado há 2 centenas de anos, não é? E nesse tempo, o terceiro, por que derrotar o PCC sem resolver as causas estruturais que foram criadas ou como tratar os sintomas ignorando a doença? Então, sugerimos que apertem os vossos cintos, não é? Mais uma vez, porque vamos usar o caso PCC para fazer uma completa radiografia que não deixa de ser uma radiografia brutal do nosso país Brasil. E se gostaram, não se esqueçam, deem-nos esse apoio, essa força e inscrevam-se no canal. Estamos a precisar do vosso apoio todos os dias, não é? E vamos lá, vamos começar. Em 1992, no massacre do Carandiru, aquele evento não foi só uma tragédia, foi um momento fundador da história brasileira moderna. Se bem me lembro, que não foi a história que eu mais estudei na escola, né? Mas estava no outro lado, né? O massacre do Carandiru foi um momento em que uma geração de brasileiros da periferia, né? Ela perdeu completamente a fé no Estado como provedor de justiça e proteção. Foi isso que aconteceu. Né? E aí nós temos um ponto crucial. Primeiro, quando uma instituição perde a sua presença, legitimidade, de uma forma como foi aquela extremamente traumática, outras instituições surgem para preencher esse vácuo, esse espaço que ficou. Exatamente. Ou seja, o PCC não nasceu de maldade naquela época. Né? Ele nasceu de uma certa necessidade. E essa necessidade tinha a ver com o quê? Ela tinha a ver com uma necessidade de proteção, ela tinha a ver com uma necessidade de justiça e até de organização em termos sociais. Não é? Pô, daqui a pouco os caras vão falar que nós estamos ganhando dinheiro para defender, né? Mas você me corrige se eu estiver errado. O sistema de justiça do PCC interno, ele tem direito à defesa, o julgamento é mais rápido do que o próprio judiciário brasileiro, cara. É um facto. Não concordamos com os métodos, né? É normal, né? Mas é muito mais rápido. E vou mais além. Além de ser mais rápido, é mais previsível, ele é mais transparente nas suas regras e tem uma taxa de reincidência muito menor que o sistema penal brasileiro. Isso deveria ser um escândalo nacional. Exatamente. Por quê? Uma organização criminosa criou um sistema de justiça mais eficiente que o oficial, velho. E não só isso, tem outro detalhe, né? Tem outro detalhe que não ouvimos falar, que ninguém fala, a mídiazinha, a amiguinha não fala, é porque não tem o crack nos presídios dominados pelo PCC. Não ouvimos falar disso? É uma pergunta.
Porque eles conseguiram fazer o que o Estado não consegue, cara. Que é? Há décadas, controlar efetivamente o tráfico interno de drogas. Então, a nossa audiência, ela tem que perceber o quê? Ela tem que perceber o que é que está acontecendo aqui, não é? Nós estamos apenas e só a reconhecer que essa facção, esses criminosos, eles desenvolveram competências institucionais superiores ao do nosso Estado oficial. Isso é que é motivo de observância e é um alerta. E isso não é coincidência. Porque se você pegar o resultado de 2 séculos de construção institucional deficiente no Brasil, está aí o resultado, cara. E agora podemos até falar de outra situação, que é algo que pode incomodar até muita gente. Não é? É dizer o quê? Dizer que, ou analisar o PCC como um case de sucesso empresarial organizacional. É isso que é mais engraçado. Cara, eles têm uma hierarquia que comanda, eles têm números frios que saíram do zero de 93 para 40 bilhões em 24, 25, cara. Isso dá uma taxa de crescimento anual de quê? Fala aí, economista. Estamos a falar de algo em torno de 45% ao ano. Não é? Isso é algo que é absurdo. Nem o Warren Buffett conseguiria fazer dessa forma. Isso é superior ao crescimento das maiores multinacionais do mundo. Ou seja, é algo que é impressionante. Não é? Cara, e eles pegaram e fizeram isso criando um sistema logístico nacional, rede de distribuição, sistema financeiro próprio, programa de assistência social, como nós já dissemos no outro, e código de conduta interna, Exatamente. que é respeitado. Exatamente. Ou seja, esse código de conduta, ele funciona, como dissemos, muito melhor que muitas das empresas da própria Ibovespa, não é? A própria B3. Não é? Quantas empresas brasileiras têm a taxa de compliance interna igual ao do PCC? Quantas? Não é? Dá para contar nos dedos, né? É algo surrealista. Não é? Tá, mas vamos falar um pouco da inovação que eles criaram. Fintechs. Antes do boom da fintechs no Brasil, eles já estavam lá, cara. Exatamente. Ou seja, além de eles serem inovadores, eles criaram um sistema de aposentadoria para familiares. Quantas pequenas e médias empresas, para não falar das outras, mas quantas pequenas e médias do Brasil oferecem isso para os funcionários? Quantas? Caramba, velho. Para todas as famílias, para todos. Se você pegar os casos de desenvolvimento institucional no mundo inteiro, é raro ver uma organização desenvolver uma competência tão eficaz e diversa em tão pouco tempo. Exatamente. Cara. E o que é que eles fizeram? Eles fizeram isso partindo de onde? Não é? A partir de um ambiente que era o menos propício, dos presídios. Não é? Com capital inicial de quanto? Como a gente falou, de zero. É. Ou seja, com apoio do Estado oficial também, zero. Então, olha a dificuldade que eles tiveram. Não é? Na verdade, com uma resistência ativa do Estado, né? Porque eles cresceram apesar da repressão, não por causa de facilitações. E isso mostra também o quê? Mostra que existe uma capacidade de adaptação e dessa tal inovação que até é um embaraço, que devia envergonhar alguns centros de excelência empresarial. É algo que é quase utópico, não é? Cara, se você pensar bem, tem detalhe que chama a atenção de todo mundo. Eles conseguiram criar lealdade organizacional que numa escala que não tem empresa brasileira que consegue. É uma ou outra, um gato pingado. Exatamente.
E agora, precisamos fazer o quê? A pergunta mais dolorosa. Como o Brasil criou as condições perfeitas para o surgimento do PCC? Podemos enumerar algumas, não é? O sistema prisional é um sistema que, desde a sua raiz, é falido. Temos um sistema de justiça que é lento e ineficaz. Temos uma polícia que é militarizada e truculenta. E temos também uma ausência completa do Estado social nas periferias. Então, tudo isso contribuiu para isso. Não é? E tem mais uma coisa que eu sinto na pele como professor. O sistema educacional que não funciona. O mercado de trabalho que não absorve jovens que estão aí para entrar e o território está abandonado pelo poder público. E que muitos deles são da periferia, não é? E aqui está um ponto central, não é? O PCC, ele não surgiu, apesar do Estado brasileiro, surgiu por causa das falhas estruturais do próprio Estado oficial, do próprio Estado que gera o Brasil, não é? Como a gente falou em outros episódios, eles deixaram um vácuo, eles deixaram um espaço que isso veio a crescer na periferia. Quando um jovem de 15 anos ele olha ao redor e o que ele vê como instituição mais organizada e eficiente é uma facção que manda lá? Exato. Eles vão olhar para o PCC com algo que é válido, não é? E é sem dúvida. A escola não funciona, o posto de saúde não funciona, a polícia, alguma polícia só aparece com aqueles dizem para bater, e o PCC tem aquelas tais regras, não é? Aquela hierarquia que é respeitada, eles têm um sistema de proteção também, então o que é que acho que o jovem vai optar? Não é? E o que é pior, eles arregimentam esses jovens quando eles dão ascensão social. Quando as instituições oferecem mobilidade social real para jovem da periferia? Praticamente nenhum. Praticamente nenhum, não é? Neste caso, a facção, ela oferece o quê? Ela oferece o que o Brasil nunca irá oferecer. Ou seja, eles propõem logo à cabeça, tu vais crescer. Tu vais crescer de uma forma exponencial. E o crescimento para quem nasceu excluído é importantíssimo. Não é? Isso é uma acusação devastadora Sim. contra o nosso modelo de desenvolvimento nacional. Sim, é algo que é falho. Algo que falhou completamente e redondamente. E que eles não... Brasília não está se preocupando com isso. Então, tem mais do que isso até. O PCC conseguiu criar uma tal identidade coletiva, um senso de pertencimento, um propósito de vida para centenas de pessoas. Não é? Isso é algo que o Estado não consegue de uma maneira prática. E por quê? Porque tem uma ação muito grande dos partidos políticos, de sindicatos, de movimentos sociais e até das igrejas, que têm dificuldade para criar hoje no Brasil uma estrutura que atenda a necessidade desse jovem. Ou seja, a pergunta é que não quer calar é qual? É se o PCC fosse uma empresa normal, ele seria até, eu arriscaria a dizer que seria um case study do Harvard, não é? E sabes que é das melhores escolas de business do mundo, não é? Porra, o cara já botou Harvard na parada. Podíamos até nominar uma questão central. Porque é impossível derrotar o PCC apenas com operações policiais e especiais das forças da ordem. Porquê? Que é impossível. Porque você não vai derrotar com violência uma organização que surgiu justamente da violência, da ausência do Estado, velho. Exato. Ou seja, cada operação policial, por mais truculenta que ela seja, ela cria o quê? Ela cria e vai dar mais poder e mais legitimidade para a própria facção, neste caso o PCC que estamos a falar, junto à população da periferia. Ou seja, isso vai ainda exponenciar mais a admiração. Por quê? Porque ele se tornou de um aspecto econômico crucial. O PCC se tornou essencial dentro das economias de milhões de brasileiros que vivem na periferia. E não só. Jogado ao largo. E não só. Neste momento já não é só a periferia, né? Já tem os países também. Quantos empregos diretos e indiretos
essas redes que eles disseram nas notícias, essas redes de postos de gasolina, quantos empregos elas geravam? Não é? Quantas famílias dependiam dessa economia paralela? Imagina só. Essas são perguntas que ninguém está respondendo. E nós não estamos mais falando só de trabalho ilegal. Sim, exatamente. Porque muitos desses empregos eram formalmente legais. O pessoal estava trabalhando CLT. Exatamente. Tinha frentista, tinha vendedor, tinha administrador. Tem todo tipo de profissão, não é? E agora? E agora tu tiras toda essa rede da economia paralela que eles criaram sem oferecer qualquer alternativa. É porque tem o lado da moeda, não é? E o que é que vai acontecer agora? Não é? Nós vamos cair de novo na ausência do Estado. Vamos voltar com desemprego em massa. Vai ter o retorno da criminalidade na rua, porque daí vai aumentar a violência urbana. E aí o Estado vai responder como sempre. Como sempre responde, não é? Vão fazer o quê? Vamos fazer uma operação. Vamos usar os meios policiais. Vamos fazer mais prisões. Vamos efetuar as coisas com mais violência. É assim que sempre se gera essa situação. Só que cada vez mais o Estado fazendo isso, ele vai alimentando o surgimento de novas organizações criminosas, ainda mais sofisticadas. Mais refinadas, não é? Mais refinadas, porque elas vão aprendendo o modus operandi que eles estão usando. Cada um vai copiando e cola. E é como se fosse um ciclo vicioso. É quase perfeito. E que se retroalimenta há décadas, não é? É isso que é um case study, não é? E aí a gente volta de novo na ausência do Estado. Os políticos, eles ficam preocupados e fogem das causas estruturais. Aonde devia ser atacada? Educação, trabalho, justiça. E os territórios abandonados vão continuar se retroalimentando. Por isso é que nós estamos a falar à nossa audiência que derrotar as facções, neste caso o PCC, sem reformar o Brasil de uma forma estrutural, é completamente impossível, é utópico. Nunca iremos conseguir, não é? É porque a gente chega sempre naquela conclusão. Quem vai perder são os lambari, né? E a revelação mais incômoda desse episódio, um reflexo mais honesto do Brasil real, que as nossas instituições oficiais estão deixando a desejar. Explica melhor essa pergunta para os nossos espectadores, não é? Porque... Pensa comigo, qual instituição brasileira tem regras mais claras e mais eficazes na aplicação dessas regras? O Congresso Nacional ou o PCC? Essa pergunta é brutal no aspecto em que ela é algo que nos causa uma dúvida que é até ameaçadora para a nossa sanidade, não é? Mas vamos responder a tudo isso, não é? O PCC, de facto, é muito mais eficaz que o Estado. As regras são claras, o julgamento, como a gente disse, é rápido, a punição é proporcional ao crime, tudo é aplicado de uma forma que não concordamos, mas é aplicado rapidamente. Então, qual é que seria? Qual instituição oferece mais proteção social? Que nós já dissemos lá atrás, seus associados, o INSS, o sistema de aposentadoria do PCC? Voltamos no mesmo case study. O PCC, neste momento, tem uma organização mais eficaz e é, sem dúvida, mais eficaz que o Estado. Pagamento em dia, sem burocracia, sem corrupção, embora, como continuamos a dizer, não concordemos com os métodos. Sim. É ou não é? Qual instituição resolve conflitos internos de forma mais eficiente? O Judiciário Brasileiro ou os tribunais do PCC? Tu estás-me a forçar a dizer que os criminosos eles criaram instituições mais válidas e mais funcionais do que o Estado. Mas lá está, é aquilo que nós dizemos. É prova que eles fazem muito mais eficazmente o seu trabalho e continuamos a dizer a mesma coisa. Não concordamos com os métodos. Sim, não é? Não estou forçando nada, Zé. Para aí. Mas eu estou apenas comparando resultados objetivos. Sim, e isso... Cara, os caras são 10 vezes melhor que nós. E isso significa que o problema não é só o PCC ou outra facção existir, não é? Neste caso falamos da maior organização brasileira. O problema é que eles conseguiram ser mais eficiente que nós, como a máquina estatal, como a máquina da União. Não é? Esse é que é o problema. Não é?
Se a gente colocar uma revelação mais dolorosa, né? PCC é o Brasil que funciona. Para quem foi abandonado pelo Brasil oficial. Sim, entre aspas, podemos dizer dessa forma, e dizemos que não concordamos, mas dessa forma, entre aspas, concordamos. E enquanto não criarmos um Brasil oficial que funcione para toda a população de maneira igual, não é? Vamos continuando a ter réplicas de PCCs. Vai sempre acontecendo da mesma forma. Portanto, pessoal, vamos recapitular as 3 revelações fundamentais deste episódio. Passa a bola ao Cláudio para dizer-nos a primeira, não é? Vamos lá na primeira revelação. Cara, é triste falar isso, mas o PCC desenvolveu competências institucionais superiores ao Estado brasileiro em áreas que o nosso Estado deixa a desejar. Justiça, assistência social, uma organização territorial. Exatamente. Em segundo lugar, que é a segunda revelação, o sucesso desta facção não é acidente. É apenas e só uma consequência direta das falhas estruturais do nosso projeto de desenvolvimento nacional que nunca aconteceu a 100% até o dia de hoje. Estamos aguardando sempre, não é? E a terceira revelação, que acho que é a mais complicada, para derrotar o PCC sem reformar profundamente o Brasil é impossível, porque novos núcleos vão surgir das mesmas condições estruturais. E a pergunta final que fica é a seguinte: vocês preferem que o Brasil continue criando esses tais PCCs, essa copia e cola, ou preferem que a Brasília começasse a criar um Brasil que funcione para todos? Esse era o desejável. Era ou não era? Vamos lá de novo. Se vocês quiserem continuar recebendo análises que vão à raiz dos problemas brasileiros, se inscrevam no canal. Se inscrevam, por favor. Deixe o like e compartilhem. Porque estamos analisando tudo, estamos partilhando convosco e enquanto estivermos tratando dos sintomas que é o paciente Brasil, em vez das causas, estaremos apenas perpetuando os ciclos que criaram o problema. E aí não vamos a lado nenhum. Não é, Cláudio? Então, se vocês analisarem, prestem atenção numa coisa. Todo mundo fala que o Brasil não tem planejamento. Não, o Brasil tem muito planejamento, só que não é aplicado. Então, não se esqueçam, curtam, compartilhem, deixem o like, se inscrevam no canal, deem-nos força, ouçam os nossos podcasts no Spotify e no YouTube. E lembrem-se que estamos aqui para vos elucidar, para vos aprofundar em tudo o que é paralelo, sem filtro, e que passamos ou tentamos passar uma mensagem de algo que a mídia tradicional nunca vos vai contar. Vemos as coisas por outro ângulo, analisamos as coisas por outros ângulos paralelos também e tentamos trazer para todos vós soluções ou informações que ninguém está falando, como foi o caso do PCC como uma organização empresarial e que ninguém na mídia social e tradicional falou até hoje. Então há que mudar as coisas, há que o Estado se tirar alguns exemplos de como a agilidade de uma facção é muito maior do que o Estado oficial e tentar aplicar isso no dia-a-dia, mas para isso é preciso que Brasília se empenhe, é preciso que as coisas mudem e é preciso que as coisas andem para a frente e que o povo force que as coisas andem para a frente. Porque senão não vamos sair do lugar. Vamos sempre ficar no mesmo ciclo vicioso e não vamos sair disso. Então, agradecemos o vosso apoio, agradecemos a vossa inscrição. Na próxima semana traremos um novo episódio sem filtro, batendo em quem a gente gosta de bater, que é naquilo que está errado, batendo em todo o mundo que faz mal aos outros, batendo em tudo o que não é bom para o povo e para o cidadão brasileiro, e nunca nos vão calar, a menos que nos censurem, né? Senão, aí não podemos fazer nada, mas
Aí tentaremos fazer de outra forma. a gente Ok? foge. Fiquem com Deus, se protejam, deem o vosso apoio e não se esqueçam do Claudinho e da sua palavra quase oficial. Senta o dedo no like!